na divisão das categorias, né, das categorias monásticas, dentro das igrejas, anacoretas, nas cavernas e a vida comunal. E essa tradição ela vai estar presente tanto no Oriente como também no Ocidente. No Oriente, quem vai fundar a tradição, que primeiro ela começa no Oriente. Ela começa com um camarada chamado Antônio, né? Antônio. A maioria dos livros vai chamar de Antão, né? Lá até lá no Nordeste, Santo Antão? Vitória de Santo Antão, na cidade de Pernambuco, se não me engano, né? Vitória de Santo Antão, tem uma igreja congregacional lá. Então, na verdade, é Antão, né? E as pessoas chamam de Antônio. E ele funda essa tradição. O primeiro pai do deserto. Isso, é o primeiro, entre os pais do deserto, é o primeiro. É o primeiro a ir para o deserto. Ele cria essa tradição. Né? E no caso, o que Antão ensinou? Né? Qual era a característica do seu monasticismo? Desapropriar-se dos seus bens. Essa era a ideia de vender, né, o que você tem, porque era o conceito de que a riqueza ela amarra o homem, né? Ela impede o homem de ter mais envolvimento espiritual, porque está sempre preocupado com patrimônio, com dinheiro, com recursos, etc. Tá? Esse era o elemento. E ele, inclusive, quando vendeu os seus, né, ele distribuiu o dinheiro, resultado da venda aos pobres, né, influenciou vários da sua geração a seguir para o monasticismo, mas ele era, o Antão, ele era um monge equilibrado. Você não vai encontrar desequilíbrios no monasticismo de Antão. Que tipo de desequilíbrio estava ausente da vida dele? Né? Desequilíbrios tais, conforme eu vou narrar para vocês aqui. Por exemplo, né? Tinha um monge chamado Simão, né? Simão é chamado de Simão Estilista. Né? Ele cavou um buraco para si mesmo e ficou até aqui, ó, até o pescoço durante meses, enterrado no chão. Eles faziam isso porque, como eu falei ainda há pouco, eles acreditavam que essa espécie de auto-sofrimento, né, desse flagelo autoimposto, era uma forma de consagração, uma forma de alcançar uma espiritualidade mais legítima, mais verdadeira. Então, você vai ter esse tipo de figura. Né? Vai ter também Amon, que é um outro monge que ficou meses sem tomar banho e sem trocar de roupa. Tá? Com a mesma peça de roupa, meses e meses e meses. Né? Você vai ter, e tem muito monge das nossas igrejas, você vai ter aí outros que diziam o seguinte: olha, o sexo é um problema, as mulheres são a causa do nosso problema, e eles queimavam os dedos. Né? Houve inclusive um monge que perdeu todos os dedos por causa disso. Né? Era uma forma de se castigar, se autoflagelar. E aí ele torna mais puro, mais santo, mais consagrado. Né? E também, na tradição oriental, nós teremos um monge chamado Pacômio, século IV mais ou menos. E ele vai fundar vários mosteiros e, inclusive, ele é o primeiro a organizar um grupo de monges que chega, já naquela época, ao número de 7.000 monges. Pacômio vai ser o influenciador de 7.000 jovens que decidiram se tornar monges. Então veja como o movimento cresceu. Né? O movimento era um movimento extremamente influenciador. Né? E Pacômio, quando ele faz isso lá na região oriental, ele vai estruturar o trabalho dele em cima de uma tríade: trabalho, devoção, né, e obediência. Então quem é o monge? Ou o que é o monge? É aquele que trabalha, e esse trabalho é cuidar das vacas, cuidar dos porcos, cuidar do celeiro, plantar, colher, né, limpar o mosteiro, né, devoção, tem a hora da leitura, do canto gregoriano, tem a hora da meditação, da confissão de pecados. Isso é seríssimo, levado muito a sério na tradição diária dos monges. E em terceira, a obediência. Né? Inclusive, eles assumiam votos de obediência. Não poderiam se rebelar contra seus superiores. Eis a razão, então,
que é uma coisa muito interessante na época de Lutero. Quando Lutero se confessava, né, o Staupes, que era o confessor de Lutero, né, Staupes não aguentava Lutero, porque Lutero era aquele cara muito perturbado, diferente de Calvino, que era mais resignado. Calvino é silencioso. A gente quase não sabe nada da conversão de Calvino, né? Calvino fala que a sua conversão foi súbita. Ele escreve, naquele comentário que ele escreveu de Salmos, né? Ele vai dedicar ao rei, e ali, no prefácio do comentário de Salmos de Calvino, ele fala: fui tomado de uma súbita conversão. Ponto. Isso que nós sabemos como Calvino se converteu, né? Lutero não. Lutero a gente sabe tudo do Lutero, né? O raio que caiu, o voto que ele fez a Santa Ana: se eu sair daqui eu vou virar monge. Ele vai para o mosteiro, né? Ele é angustiado, ele está preocupado em ser salvo, ele quer encontrar o Deus misericordioso, ele só vê o Deus vingador diante dele, o Deus justo que lança todo mundo no inferno, né? E o que ele faz para ter paz com esse Deus? Longas orações, longos jejuns, muita penitência, dorme no chão frio, né? E quando ele ia se confessar com Staupes, ele passava horas se confessando, a ponto que Staupes não aguentava mais. E quando terminava a confissão, graças a Deus, confessou tudo, Lutero, confessei tudo, pode ir embora, vai para o bar. Então chegava no corredor, lembrava de mais alguma coisa, e voltava, e lá vem ele se confessar. O que Staupes faz para se livrar de Lutero? Ele combina com os seus colegas do mosteiro, lá da ordem dos agostinianos, o seguinte: vamos ocupar a mente desse monge, vamos mandá-lo para Wittenberg, que tinha acabado de ser criado, e lá ele vai lecionar teologia. Então ele vai encher a cabeça de teologia, né? Vai ter ocupação, e essas perturbações sobre salvação desaparecerão da cabeça dele. E aí ele chama Lutero: Lutero, eu tenho uma ordem para você. Você vai lecionar teologia na Universidade de Wittenberg. Lutero não quis, mas Lutero foi, por uma razão. Lutero fez voto de obediência, e o monge não pode contrariar o seu superior, e ele vai. E graças a Deus que ele foi, porque foi lecionando teologia na Universidade de Wittenberg que Lutero vai expor a Carta aos Romanos. E lendo a Carta aos Romanos, ele se depara no capítulo 1, aquela recuperação de Abacuque, né? O justo viverá pela fé. E Lutero diz que as portas do paraíso se abriram quando ele entendeu que para ser salvo basta a fé em Cristo, não você fazer um monte de coisa. Tudo por causa do voto de obediência dele quando ele assumiu ser monge agostiniano, né? Esse voto de obediência que é muito sério, né? O monge não se rebela, o monge obedece, né, o seu superior. É um voto, né? Voto de pobreza, voto de castidade, né? E voto de obediência. São os três grandes votos que são assumidos. Bem, aí nós teremos, caminhando para o fim desse monasticismo oriental, daqui a pouco eu vou falar do ocidental, nós temos o nome do famoso Basílio de Cesareia, né? Basílio de Cesareia é um dos 3 pais capadócios, né? Você tem 3 pais capadócios, né? Gregório de Nissa, Gregório Nazianzeno e Basílio de Cesareia. E esses 3 pais capadócios, nós devemos a eles a formulação da doutrina trinitariana. Tudo que a gente entende de trindade, né, é difícil pra caramba de explicar o que é trindade, né? A minha esposa é professora de criança. Sempre quando uma aluna dela da classe pergunta: tia, quem morreu na cruz foi Deus? Não, foi Jesus. Jesus é filho de Deus. Ah, mas Jesus não é Deus? Né? É uma luta, você entende? Nem adulto entende. Imagina criança, né? E aí, mesmo com toda a produção teológica, biblioteca, livro, mais de 2000 anos de história, né, que a gente tem, não compreendemos direito, imaginemos então na época dos pais capadócios. Basílio de Cesareia é um desses que nos ajudaram a entender que Pai, Filho e Espírito Santo, a substância é uma só, divina, só há um Deus em 3 pessoas. Mas pouca gente destaca que o grande Basílio de Cesareia, além de ser um grande teólogo trinitariano, ele também foi um monge extremamente dedicado e competente, e influencia profundamente a tradição monástica oriental, né?
E ele vai influenciar, porque ele vai ser o primeiro dos líderes monásticos a oferecer uma orientação social aos mosteiros. Ele vai dizer que dentro dos mosteiros, por exemplo, ó, vamos lá, vamos organizar a vida interna monástica. Tem que ter o tempo da oração, mas não pode ser o dia inteiro. Vamos disciplinar as horas da oração, né? Pode ser até mais de uma vez no dia, mas ela tem que ter hora para começar e hora para terminar. Não podemos ficar ocupados só com oração. Há outras demandas que precisam ser atendidas, né? Leitura bíblica, tem que ter hora para começar e hora para terminar. Basílio vai organizar, vai orientar, vai botar uma ordem na casa, né? Tem que ter trabalho, tem que ter ocupação, né? Tem que ter envolvimento laborial, né? De alguma maneira, nos mosteiros. E temos que ter também prática de boas obras, né? Então, temos que ter oração, leitura bíblica, trabalho e também prática de boas obras. Ortopraxia e não só ortodoxia, né? Com essa noção de organização social interna, é Basílio de Cesareia que vai, inclusive, dar um aspecto de relevância. Ele organiza a vida social interna, ele disciplina o trabalho existente dentro dos mosteiros. Com isso, com essa organização, os mosteiros vai ser como um rastilho de pólvora, a ponto de, na Europa, na virada do ano 1000, ter 1000 edifícios erguidos, espalhados por toda a Europa, onde funcionavam os mosteiros. Veja a importância que Basílio de Cesareia, né, no seu trabalho, e detalhe, nem estamos falando ainda da famosa regra de São Bento, porque o cara na tradição monástica é São Bento. Tanto que nós temos até um mosteiro no centro do Rio de Janeiro, que é o famoso Mosteiro São Bento, que é aberto, inclusive, à visitação. É tão consular reconhecido pelo MEC, curso de Teologia e de Ciência da Religião, que é vinculado à PUC, né, de altíssimo nível. E os professores são monges. Professor de grego, professor de hebraico, é tudo monge da ordem dos beneditinos, né? Então, nem chegamos ainda em São Bento, que vai moralizar de vez esse movimento. Ok? Bem, a vida monástica oriental é organizada por Basílio de Cesareia. Chegamos no Ocidente. O que acontece no Ocidente em termos monásticos, né? No Ocidente vai se destacar, diferentemente da tradição oriental, a vida comunal. Então você não vai ter muito monge europeu habitando em bosque, morando em floresta, morando perto de rio, né? Morando em caverna. A tradição monástica principal que vai se deflagrar no Ocidente são justamente os monastérios, né? Que é a vida comunal, a vida em comunidade, né? Por que isso acontece, né? Por que o monge solitário, né? O monge errante mesmo, o monge errante, itinerante, esquisitão, sozinho, sábio, meio mago das florestas, daquela figura meio exótica, por que não vai existir no Ocidente? Porque ele é mais uma figura oriental, né? Tem algumas questões muito práticas, muito óbvias, né? Primeiro, o tempo, o clima não ajudava, porque frio, neve, não rola, né? Você pode ser monge, né? Super consagrado, mas você sente frio. Então, os mosteiros eram aquelas rochas cálidas, né? Muito preparadas e térmicas, não térmicas, de isolantes, né? Isolantes térmicos. Então, elas propiciavam um ambiente muito seguro, né? Tanto para invasões. Você pode ver que os mosteiros são sempre muito altos, grandes muralhas, portas de madeira imensa, pesadas, de difícil acesso. Era muito difícil você transpor o muro de um mosteiro. Levava-se, inclusive, décadas para construir, para erguer. A própria construção de um mosteiro era um ato de consagração, era um sacrifício. E eu fico imaginando, pena que eu estou sem PowerPoint hoje, para trazer algumas imagens para vocês, né? Eu posso até colocar um aqui, que eu coloquei na minha rede social, lá no grupo. Deixa eu ver aqui.
para ficar como registro. Estou colocando lá para vocês agora no grupo da Facite, uma foto. Imagina as técnicas de engenharia, arquitetura, empregadas, botei lá, mestrado Facite. Imagina as técnicas, né? Antes da virada do milênio, ano 500, ano 600, você não tem trator, você não tem máquina, você não tem guindaste para erguer essas rochas, você não tem maquinário para isso. Isso era deslizado, colocado em troncos, né? E deslizados até um local. Depois, primeiramente, você nivelar o terreno, sem contar os mosteiros construídos em colinas, desniveladas mesmo. Eles iam e colocavam lá. E para ter acesso tinha que subir em rochas, né? Então era um negócio impressionante. Isso era o quê? Era um ato sacrificial. Ergueu, e muitos erguiam, morriam sem nunca conseguir entrar. Então é de uma grandeza, né, de uma dedicação extraordinária, né? E, como eu falei, um dos objetivos era armazenar alimentos, proteger de invasões e também proteger do frio. Essa é a tradição principal do Ocidente, né? E esses monges, eles rejeitavam o ócio. Você vai ter uma coisa do trabalho, né? Monge acorda cedo para orar. Monge preguiçoso não vinga dentro do mosteiro. Aquela coisa é, pá, o que o monge faz? Beleza, ele só ora, come e dorme, né? Opa lá, não vingava. Tanto é que uma das regras de São Bento, né, que vou mandar para vocês um PDF, que eu acho que são 73 regras, né? A ideia, se eu fosse até às 16 horas, que é a nossa aula, seria a gente olhar todas essas regras, né, sem comentar, só passar rapidinho, não vai dar tempo, né? Mas eu mando o PDF para vocês, já está separado aqui. Uma das regras era que o candidato tinha que ser examinado. Não tem aquela coisa de bater na porta do mosteiro, eu sou candidato ao mosteiro, eu quero viver para Deus. Ele examinava. E se ele observasse que, na verdade, o que o cara queria era dormir, comer de graça, beber de graça, e ficar de boa, né, ficar de molesta ali, era colocado para fora. O cara não ficava, porque era muito rigoroso. Acordava cedo, antes do pôr do sol, e acordar para orar, né? E oração em latim, que era o idioma internacional da época, não era mais o grego, já era o latim a essa época. Todo mundo, tudo falava latim, que era a língua internacional equivalente ao inglês. Oração em latim, né? E recitar a escritura, e cantar os salmos, né? E depois você tinha o culto, né? E no culto você tinha os cantos, que vai depois vir com o Papa Gregório, o chamado canto gregoriano, que é lindíssimo, né? É uma forma de devoção, de adoração a Deus, né? E depois dessas disciplinas espirituais tinha o trabalho do dia. Então o professor de grego ia para a biblioteca traduzir os textos gregos. O professor de hebraico ia para o mesmo lugar, traduzir os textos em hebraico, traduzir a escritura, né? Colocar na língua do povo. Você tinha os que eram escolásticos, para estudar os textos da filosofia, né? Você tinha os matemáticos, e assim por diante. E tinha aqueles que trabalhavam na cozinha, que trabalhavam na lavoura, trabalhavam cuidando da ordenha, né? Então era uma intensidade de atividade intencional extremamente intensa, que aquele que era vadio e queria a vida boa não conseguia ficar, tá bom? Então eles tinham repúdio à preguiça, repúdio ao ócio, repúdio à improdutividade. O monge produz. Tinha um espírito muito prático, né? O monge oriental, ele é contemplativo. Meses, como eu falei, meses. É o cara esquisitão, o mago das florestas, né? O cara que tem experiências com Deus, visões e revelações. O cara do Oriente. Do Ocidente, não. Do lado de cá, da Europa Ocidental, os monges eram muito práticos. Era de trabalho, de texto, né, de movimento, de engajamento, de construir coisas. Não era muito de contemplação. Que nunca foi mesmo a tradição ocidental. A tradição oriental é uma tradição muito contemplativa.
Você pode ver que pega, por exemplo, as tradições muçulmanas, que são muito fervorosas, muito mais do que as cristãs. Até tem vergonha, né? Porque os caras oram muito mais do que a gente. Né? Como é que a gente resolve essa culpa da comparação? Isso é fanatismo, não sei, pode ser, mas nem sempre, né? Você tem ali o cara leva a oração a sério. Eu lembro de um pastor batista, em homenagem ao nosso colega ali, Joel Ferreira, da Igreja Batista de Goiânia. Foi um grande, ele era da Junta de Missões, mas da Convenção Batista Nacional, não era da CBD não. E ele presidiu a Junta das Missões Nacionais da Convenção. Ele contou uma história, já é falecido, né? Provavelmente falecido há muitos anos, quando eu era jovem, e ele já era o senhor. Ele contou a história de um cristão que desafiou um muçulmano a orar. Né? E o muçulmano aceitou o desafio. E, de acordo com a narrativa dele, o desafio era quem passa mais tempo ajoelhado orando. E aquele que orasse por menos tempo ficaria provado que o seu profeta era falso. Né? O seu Deus não era o Deus verdadeiro. E aí o Joel Ferreira contou que um missionário cristão brasileiro caiu na armadilha de aceitar o desafio. E se ajoelhou para orar. E ele orou por algum tempo, não lembro na história por algum tempo. Orou por cansou e se levantou. O muçulmano ficou até o final. E estavam outros muçulmanos presentes começaram a gritar: Maomé é verdadeiro, Maomé é verdadeiro, Alá realmente é o Deus que salva os homens. Por quê? Porque essa tradição contemplativa, devocional, é uma prática da espiritualidade mística oriental. Não é ocidental. E a grande prova que não é ocidental é que as nossas igrejas têm dificuldade com devoção. Né? Presta bem atenção, o desafio que é, por exemplo, para o pastor pregar com um auditório realmente silencioso por 1 hora, sem que ninguém se levante. Aqui começa o culto, o pessoal vai no banheiro. Hoje em dia tem essa praga do celular. Você tem um oficial de igreja mesmo, presbítero, pastor pregando. O cara vai no cinema e não levanta para beber água. No sermão ele levanta umas 2 vezes. A criança chora, né? O pai acha bonito, não faz nada. Né? Por quê? Porque está no DNA do povo ocidental. O oriental é muito disciplinado em relação a isso. E quando eu falo oriental, a gente pensa logo nos Emirados Árabes. Quando eu falo oriental, eu estou falando até do japonês, do asiático, a disciplina do coreano, por exemplo. O oração é reunião de oração, é reunião de oração, é reunião de oração. Não tem louvor, não tem pregação. A gente vai para a igreja para orar. Qual é o tempo da oração? São 3 horas? 3 horas orando. Com todo respeito às nossas tradições aqui no Brasil, pensam, puxa na sua memória como é a reunião de oração na nossa igreja. Tem louvor, tem testemunho, tem uma palavrinha, tem tudo. É quando você vai quantificar quanto tempo a igreja passou orando. Por quê? Porque o ocidental tem essa dificuldade. Né? Em casa, vamos falar francamente, quantos dos nossos realmente leem Bíblia? E não é ler um versículo, não. Ler Bíblia mesmo, todo dia. Tempo de qualidade de oração. O mundo oriental, isso é muito mais levado a sério desde as eras mais remotas. Fala. Mas era isso que eu ia falar dos coreanos. Sim. Quando a gente às vezes pensa no avivamento, a igreja brasileira, ela às vezes quer fazer uma comparação com os coreanos, não importa. Mas a gente vê que realmente há uma diferença também cultural. Nossa. Não se trata de ser mais espiritual, é a questão cultural do povo. Exato. O Hernandes Dias Lopes, ele foi pregar na igreja coreana e ele foi convidado para uma reunião de oração 5 da manhã. Ele sabia que ele ia encontrar coreanos, mas não imaginava que ia encontrar a igreja lotada. Ele conta que não tinha lugar para estacionar no carro. Reunião de oração 5 horas da manhã. E detalhe, não é do povo aposentado não. Não é do senhor já que contribuiu para o seu pai não. A turma de terno e gravata, indo para a oração e após a oração indo para o metrô trabalhar. Isso é o que? É o sangue do oriental. Né? Leva muito a sério essas disciplinas espirituais.
Já o mundo ocidental é um mundo prático, de construção, de publicações. Tem o seu valor também, né? Porque se você orar, não fazer nada, também não adianta, né? Então, a tradição ocidental vai ser muito pragmática de atuação, né? Trabalho e devoção, portanto, estão ali, né? Como elementos que caracterizam esse movimento. Aí vai surgir um camarada que vocês já ouviram falar, chamado Atanásio, grande pai da igreja, né? É Atanásio que catalisa o movimento monástico do Oriente para o Ocidente. É ele que transporta, ele vai ser o instrumento, né, que vai apresentar ao mundo ocidental a tradição monástica. Então ele está ali uma figura ímpar na história do monasticismo, né? Agora, outros nomes vão se destacar, porque defendiam o monasticismo como uma prática legítima cristã. Entre eles, Martinho de Tours, Jerônimo, né? Ambrósio. Jerônimo Savonarola? Não, Jerônimo Savonarola é lá do Pertinho de Reforma. Aqui está lá no início do século, né? O Jerônimo da Vulgata, né? O Jerônimo da Vulgata, da Bíblia. Ambrósio de Milão, né? E, claro, Agostinho, né? Agostinho de Hipona vai ser um grande popularizador da tradição monástica. Vão fazer defesa e vão popularizar por todo o Império Romano essa tradição. Até que surge o cara, né? Bento de Múrcia, né? De Núrcia, né? Que é quem cria as famosas regras de São Bento. Aí é o clímax, é o apogeu do movimento monástico. É quando o movimento monástico vai chegar praticamente nas nuvens em termos de organização, de relevância, de reconhecimento, né, de contribuição social, contribuição religiosa, contribuição teológica. As grandes mentes estarão dentro do mosteiro, né, porque vai atraindo as melhores cabeças, produzindo o efeito deletério do mundo ficar desumanizado. Os bons estavam dentro do mosteiro e lá de fora só ficava quem não prestava, né? E a igreja deixava de ser sal e luz, portanto, no meio. Mas com Bento de Múrcia, o movimento atinge o seu momento maior, né? Ele criou a famosa regra de São Bento, né? E ele olhava para os mosteiros como unidades autossuficientes e autodirigidas, tá? Elas são ligadas à igreja, são submissas ao Papa, mas são independentes no sentido de que nós nos organizamos, nos estruturamos e nos sustentamos, tá? Então eram unidades independentes em grande medida. Cuidavam rigorosamente da alimentação, detalhe. Então, entre as regras de São Bento, tinha tanto cuidado com o espírito quanto cuidado com o corpo. Ele, inclusive, incrementou uma dieta à base de peixe, azeite, manteiga, pães, vegetais e frutos para a dieta saudável do monge. O monge tem que ser saudável, né? Porque o corpo é dentro do espírito. Interessante isso, né? É engraçado, né, que nós cristãos, a gente mete o malho em quem toma cerveja, né, tem dificuldade com quem bebe, mas a gente abusa de Coca-Cola, né? Dá uma olhada nas nossas cantinas, né? Não tem lá um salgadinho, um risório de carne moída na cantina da igreja? Cheio de fritura, cheio de carboidrato, né? Qual é a cantina da igreja que tem? Não, pastor, pode lá vai ter uma torta de ricota. Após o culto da ceia, vai ter lá uma rúcula, um mel, só pode ir lá. Uma orelha, não, vai ter um italiano, um padão de camarão, de frango, bem salgado, bem gorduroso, cheio de carboidratos. Mãe, crente gosta muito mesmo. O pastor adora. Uma brincadeira, o senhor, com todo respeito, Sim. o senhor falou da Coca-Cola, só porque nós tomamos uma Coca-Cola. Ali a gente abusa, né? E a Coca é terrivelmente muito mais complicada do que uma taça de vinho, não é mesmo? Muito mais complicado, né? A taça de vinho, ela regulada diariamente é recomendada por cardiologista, né? Desde que você não torne, né? Estou cuidando do coração, pastor. Não pode, né? Ficou bêbado, o coração ficou alegre. Não pode. É uma tacinha só após a refeição. Bem,
E aí ele cuidava também da alimentação, ele incentivava o culto, uma prática importante, o trabalho como forma de glorificar a Deus, né? E ele torna-se um modelo do Ocidente. Não vai dar tempo da gente ler tudo, mas eu gostaria, na medida do possível, de compartilhar-se muito rapidamente algumas regrinhas de São Bento. Eu vou mandar para vocês agora no grupo, lá da Facite, quem tem aí o seu celular, se puder abrir, só para a gente ver alguma coisinha, para ter ideia de como ele organizou isso. Deixa eu mandar aqui agora para vocês. Quem está sem internet, não se preocupa aqui, depois você vai ter acesso a isso. Facite. Foi, já mandei. Quem puder abrir, um PDFzinho, com as 73 regras. Deixa eu só localizar aqui a página que eu quero. Localize, por gentileza, o capítulo 4 da regra. Parece que é a página 9. No meu aqui é a página 9. Aqui no capítulo 4, tem uma defesa de São Bento sobre uma das regras, que são 73, certo? Uma delas, praticar boas obras. Olha que interessante. Mais de 70 regras. Uma delas, é praticar boas obras. Mas o que são boas obras? Algum postulante poderia perguntar. Está se apresentando no dia do mosteiro, né? Aí, ó, uma das coisas que você vai ter que fazer aqui dentro, praticar boas obras. E o cara pode pensar, boas obras é visitar um asilo, visitar um orfanato, plantar uma árvore, matar a fome de uma pessoa simples. Na verdade, era uma série de compromissos. Esta única regra que é a prática das boas obras. E é isso que a gente vai dar uma olhadinha. Tá? Então vamos lá, capítulo 4, página 9. Instrumentos das boas obras. Vamos lá. Primeiro, amar ao Senhor Deus de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Praticar boa obra é isso. Mas praticar boa obra também é amar o próximo, como a si mesmo. Em seguida, não matar, não cometer adultério, não furtar, não cobiçar, não levantar falso testemunho, honrar todos os homens, né? Não fazer a outrem o que não quer que lhe seja feito, interessante, abnegar-se a si mesmo,